Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez encarando o desafio de falar de Virginia Woolf. Eu fiquei na dúvida tremenda sobre como falar desse livro, uma vez que não é um livro voltado para o público brasileiro, apesar de ter sido traduzido e tal, mas ele fala especificamente de detalhes da cultura inglesa que são tão específicos que seria como se a gente estivesse falando de Lampião e Maria Bonita para os alemães, por exemplo. Para quem não sabe, Entre os Atos foi o último romance escrito pela autora antes do suicídio. E para complementar as informações que todos sabem, né? Para quem não sabe, a Virginia Woolf não cometeu suicídio somente pelos acessos psicológicos, né, depressão que ela passava, mas também porque ela viu os horrores da Segunda Guerra, que foi justamente quando ela, na verdade, ela presenciou alguns momentos em que a Inglaterra participou durante esse período negro da história, né? E isso causou, como é que eu vou dizer? Não, bem causou, mas isso contribuiu para que a depressão dela se aprofundasse ainda mais e ela fizesse o que fez, né? Ela viu a casa dela destruída, por exemplo. Ela até tinha um diário no qual ela comentava a casa na qual ela tinha escrito vários livros, ela estava visualizando agora como um monte de entulho. Acho que isso pode causar desgosto pela vida para qualquer pessoa. Nesse último período de vida da Virginia Woolf, ela, paralelamente a uma biografia que ela escrevia esse livro aqui, essa história Entre os Atos, né, para relaxar, para descansar a escrita de uma outra escrita, como ela dizia no diário. Ela não tinha intenção de publicar. Quando ela mostrou, ela não achou que seria tão interessante assim. Era, na verdade, apenas um devaneio. Fiquei sabendo que é o romance mais curto da autora, mas também não é por ser curto que é uma leitura fácil, tá? Eu não li isso aqui em poucos dias. Acho que eu li quase 2 semanas para ler esse livro de 200 páginas. Mas bem, porque é uma leitura bastante introspectiva. A trama se passa em um dia, a história acontece numa área rural da Inglaterra, onde os moradores da região, do vilarejo, né, se reúnem numa tarde para encenar no celeiro de uma casa de um determinado personagem a história da Inglaterra. E aí todos os habitantes da região vão participar desse espetáculo. E aí vem o termo entre os atos, porque entre um ato e outro da peça de teatro era o momento em que eles conversavam para falar de como é que estava a vida, de como é que andam os detalhes dos filhos, da relação amorosa, enfim, todos os personagens da história demonstram ser algum aspecto da própria Inglaterra. Então você vê a elegância, você vê a ingenuidade, você vê a selvageria, você vê em cada um dos personagens a loucura, você vê em cada um dos personagens algum aspecto da história da Inglaterra. E esses mesmos personagens tentam demonstrar trechos da história do país, né, desde a antiguidade até os tempos políticos, mas tendo por essa passagem personagens e situações históricas que são pouco conhecidas de nós brasileiros. É como eu disse anteriormente, é como se a gente fosse contar uma história muito específica da cultura daquele país para um país diferente. Por isso mesmo que ela não teve intenção de publicar. E nós estamos lendo a produção da Virginia Woolf de intrometidos. O formato é bem interessante. Lendo aqui pela sinopse,
pelo prefácio, eu descobri que é o mesmo formato que ela utilizou no Mrs. Dalloway. A história se passa em apenas um dia e tem aquela divagação do pensamento de um personagem e da mesma cena vai para um outro personagem para explicar o ponto de vista daquele personagem sobre aquilo que ele vê. É bem interessante isso. A gente só tem que ter cuidado com essa leitura e ler com um pouco mais de cautela, porque eu confesso que eu tive que voltar várias vezes algumas páginas do que eu estava lendo, porque eu tenho um ritmo de leitura acelerado. E quando você vai ler esse livro aqui, você não pode ler nesse ritmo acelerado, você tem que ler com calma, senão você vai chegar naquele ponto que você se pergunta: o que foi que eu li mesmo? Há um personagem diferente na história, que é a Miss Latrobe, que seria o próprio autorretrato da Virginia Woolf, que é nada mais do que a diretora da peça de teatro, ela que está conduzindo, tentando fazer com que as pessoas repassem aquilo que ela tinha intenção, ela que organiza a sonoplastia, ela que organiza o figurino. E isso é um certo reflexo, de acordo com especialistas em literatura, é um reflexo da Virginia Woolf de querer modificar a história ou fazer com que algumas coisas não acontecessem da forma como aconteceram, né? Uma vez que ela sofreu os horrores da guerra também, teve que sair da sua casa para ir para um local mais seguro e retornando viu a casa destruída, né? Enfim, a história é interessante, apesar de você não conhecer bem os personagens que estão tentando repassar alguma coisa ali no palco do celeiro. Me refiro a esses personagens da história da Inglaterra. Foi muito bom conhecer a escrita da Virginia Woolf, o formato, você compreende um pouco mais sobre essa questão da leitura, da escrita introspectiva. Eu só não gostei do alto simbolismo que ela utiliza nessa história. É um simbolismo tão proeminente que em alguns momentos chega a ser engraçado, né? Todos os momentos ela faz comparações com coisas abstratas e com coisas assim da natureza. Fulana se sentou no sofá como um passarinho que vem do horizonte não sei aonde, pousa num galho de uma árvore que está florando um fruto que não entendem. É um simbolismo muito exagerado se você confrontar com o nosso contexto atual. Mas mesmo assim eu gostei muito de ler Virginia Woolf. Esse livro foi o Francisco que me deu. O Francisco também tem um canal, gente, eu vou estar colocando o link do canal dele aqui na descrição do vídeo. E é isso, eu tô com um cenário novo, eu mudei de casa, gente. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.